Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu quero te fazer despertar um pouquinho, porque muitas pessoas estão agindo no automático sem se dar conta de alguns comportamentos que estão destruindo elas. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que esse tema é sobre o apego ansioso. Você já ouviu falar sobre isso? Gente, o apego ansioso é o medo de você ser rejeitado ou você ter o abandono. Então esse medo te faz gerar uma ansiedade de apego, sabe? E você acaba tendo a necessidade de ter comportamentos de pessoa boazinha, uma pessoa meio que performática para você ser aceita e obter aquilo que você quer. Então você não age de forma autêntica. Toda vez que você quer algo, você age com forma de performance até você conquistar aquilo e de fato você sentir que aquilo não vai mais sair da tua vida. E depois que você vê que aquilo tá na tua vida e não vai perder, você acaba se revelando de fato, né? E, gente, isso tem base nas minhas experiências, tá? Não tem base científica, nada disso. Eu tô aprendendo na prática com meus estudos, com ressignificar a minha vida, a minha história. E graças a Deus alguém colocou a cara nas redes sociais e eu encontrei. Eu encontrei nessa pessoa e os relatos dela, consegui entender onde eu estava errando, as raízes dos meus problemas, que estavam desencadeando alguns comportamentos que me davam esses resultados, né? O apego ansioso, ele faz a gente repelir pessoas, faz a gente afastar aquilo que tanto a gente quer. Esse é o resultado final de uma pessoa que tem apego ansioso. Então, muitas pessoas aqui acham que tem o dedo podre, que tem que se relacionar só com quem elas não gostam, porque quando elas gostam, elas acabam que são abandonadas e rejeitadas. Mas pode ser que essas pessoas estejam tão apegadas àquele ser, ela coloca ele no pedestal, sei lá, ao ponto de girar em torno daquela pessoa, sufocando, sabe? E isso não é atraente, gente, isso é repelente, entendeu? E, gente, isso daqui era um julgamento. A gente já tava tendo um papo aqui pra gente poder ressignificar e ter bons relacionamentos saudáveis, sabe? É necessário para muitas pessoas despertar para a realidade. E eu só despertei para a realidade depois que eu despertei mesmo na mente daqueles comportamentos que eu tinha, entendeu? E é isso que me fez chegar mais perto da mulher que eu quero me tornar, que eu tô dando passos em direção a ela todos os dias, né? Então, meus amores, eu vou aproveitar para falar sobre o meu relato e quem sabe através do meu relato alguém pode se identificar ou chegar perto, sabe, de uma conexão para falar, cara, eu já vivi isso ou agora eu entendo o porquê que eu tô agindo assim, tá? A tentativa aqui é transbordar daquilo que eu recebi. Quando eu comecei o processo de cura interior, que eu queria saber a raiz dos meus comportamentos, eu precisei fazer uma volta ao passado. Muitas pessoas chamam de retrocesso, mas na verdade, gente, é o resgate da nossa identidade. É onde a gente sabe o que aconteceu e a gente prefere não manter aquilo, a gente prefere ressignificar, tomando autorresponsabilidade, tomando a consciência e levando outros rumos para nossa vida, né? É isso que nós precisamos fazer para a gente poder receber a cura. Olhar para o passado e remoer ele sem a intenção de transformar isso, aí sim é um retrocesso. Fora isso, é cura. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive o contato, né, com essa palavra do apego ansioso, eu fiquei perdida. Falei, gente, como assim? Então eu pedi para que Deus, né, pudesse me ajudar a encontrar a raiz disso. Por que eu era uma pessoa apegada de forma ansiosa? E ali, gente, eu fui lembrada, né, pelo universo um pouco da minha história lá do passado. E foi assim. Quando eu era criança, eu, vez ou outra, recebia a visita do meu pai. E ele era um homem muito carinhoso, pensa. Ele me dava o love bomb. Sabe o que é love bomb? É o excesso de amor. Ou seja, amor na linguagem de uma criança que não entende que precisa de comida, que não entende que precisa de roupa, que precisa de cuidados reais para que aquela pessoa mostre a ela o verdadeiro amor. Então, na linguagem de uma criança, o amor é a maneira como o outro a trata. Então, meu pai era assim. Ele vinha com caixa de bombom, dizia que amava, que você é a princesa do papai, que você é o amor da minha vida, que eu tenho orgulho de você. Passava na rua de mão dada comigo, mostrando a vizinhança inteira, gente. Eu lembro que ele batia na porta dos vizinhos falando: "A minha filha, vem ver!" E o pessoal saindo pra fora das casas, todo mundo pra me observar. Eu achava aquilo incrível, sabe? Me sentia atriz de novela. E ele colocava na carroça dele, passeava pelo bairro, parava pra conversar e ele apresentava a minha pessoa para as pessoas que ele conhecia como se eu fosse uma boneca, sabe? Uma coisa assim de muito valor. Na minha cabeça, aquilo era amor. De vez em quando ele me levava para visitar a minha avó, a falecida mãe dele, ele me levava pro banheiro, me dava banho, e chegava a hora de pentear o meu cabelo. Muitas pessoas sabem que quando eu era criança eu tinha um cabelo grandão, né?
E quando ele parava pra pentear meu cabelo, gente, demorava uns 10 minutos. Até porque ele não tinha muita técnica, muita prática. Então ele dava o jeito dele, desembolar, passava creme. Mas aqueles 10 minutos que ele tava penteando meu cabelo, parecia que era 5 segundos. Passava muito rápido, porque era uma coisa tão prazerosa, tão gostosa. Só que, gente, ele demorava muito pra voltar. Ou seja, cerca de um ano. Às vezes, era de forma assim, sem nem eu esperar, sabe? Do nada ele aparecia. E continuava com esse love bomb. Só que eu comecei a temer depois que a minha avó morreu, que é a mãe dele, porque ela também me tratava muito bem. E quando ela morreu, eu falei, pronto, ele pode morrer a qualquer momento também. E se ele morrer? Quem vai me dar isso? E se ele morrer? Até porque, gente, a família da minha mãe não é de contato físico. Eles são mais racionais, não são de carinho, de beijo. Então eu tinha muitos do lado da parte da família do meu pai. Entendeu? Da minha avó, da minha... Enfim. E faltava isso dentro de casa naquela época. Quando a minha ficha caiu de que ele era mortal, que eu tive esse contato com a morte, uma pessoa muito importante pra mim, que a princípio foi a minha avó, a mãe dele, eu entrei numa necessidade de buscar de alguém ou de algumas coisas essa sensação que eu recebia de vez em quando dele, que nada mais era do que uma migalha, né? Era fortes migalhas porque vinha com muita intensidade. Uma criança quando recebe algo de muito intenso, que ela absorve isso, pra ela é algo muito puro. Uma criança não é igual um adulto que sabe separar as coisas, ela absorve aquilo como uma verdade absoluta. E era isso que eu sentia. Como se eu fosse muito especial pra ele. Eu queria isso, sabe? E a minha ficha caindo da morte, que a qualquer momento ele podia partir também, eu nunca mais receber aquilo. Eu comecei a buscar tentativas de preencher isso. Mas eu nunca olhei pra dentro de mim, nunca pensei que eu pudesse fazer isso por mim mesma. Então o que eu fazia? Quando eu vi um cachorrinho, um gatinho fora de casa, na rua, eu queria pra mim. Eu queria aquela sensação de possuir, sabe? E eu falei, eu quero esse gato pra mim, eu quero. E eu queria muito, sabe? Até o dia que minha mãe, ela deixou de ter um animal em casa. E, gente, eu queria tanto que aquele cachorro gostasse de mim, que eu dava excesso de amor pra ele. Eu cuidava do pelo, eu cuidava da alimentação, eu fazia carinho, eu botava roupa, eu achava que o cachorro ia morrer de frio. Eu tentava tanto dar pra aquele cachorro que ele se irritou comigo e ele chegou a me morder. Ele me mordeu aqui. Eu tenho uma pequena cicatriz, porque quando eu era criança, minha pele era uma, né? Aí ela foi crescendo, esticou, quase não dá pra ver. E também que eu tô de filtro. Mas essa marca, ela me traumatizou por um tempo. Toda vez que eu olhava no espelho, eu falava, caramba, quando eu dou carinho pra alguém, alguém faz mal. E eu achava até isso normal. Entendeu? Eu achava isso normal. Até que apareceu uma gaiola com uma rolinha. Não sei se vocês sabem o que é rolinha, um passarinho na rua. E vocês sabem, gente, olha, eu amo pássaro. Aquele pássaro, gente, eu comecei a ter obsessão por ele. Foquei no bicho, então eu chegava da escola ansiosa pra dar arroz, pra dar comida pra aquele pássaro, eu queria dar, encher ele de love bomb. E o que aconteceu? Matei o bichinho. Eu esmaguei o bicho, sabe? Depois eu comecei a caçar pombo na rua. Pra vocês verem o vazio que era. Isso é muito real. Isso é muito profundo. Muitas pessoas vão achar isso idiota, muitas pessoas vão banalizar ou até rir de mim. Mas, cara, a soma de tudo isso que eu vivi foi algo que pra uma criança é algo, assim, até doentio, sabe? E a todo custo eu queria um pássaro. O que eu fiz? Comecei a colocar armadilha pra pegar pombo, consegui. Gente, eu lembro que tinha várias caixas cheias de pombo. Aí a moça, no mesmo dia eu consegui caçar um monte de pombo. A moça que dava comida pra eles, inclusive que eles se aglomeravam na porta dela, por conta dessa alimentação, conversou comigo. Falou, olha, não vai levar pra casa, você não vai ficar com seus pombos. Pode soltar ele. E ali eu soltei. Mas eu lembro que eu comecei a refletir isso também no meu relacionamento, de querer as pessoas pra mim, de querer aquela validação, de querer... Então eu me performava. Eu não conseguia gostar de alguém e ser eu. Eu acabava querendo fazer com que as pessoas gostassem tanto de mim ao ponto de eu não ser rejeitada ou abandonada por ela, porque eu precisava ouvir que eu era linda. Eu precisava ouvir, sabe? Eu não tinha uma construção real no relacionamento. Até que um dia eu encontrei uma pessoa, que eu falo que foi a pessoa assim, prêmio na minha vida, que falou o que eu precisava ouvir, não o que eu queria. Essa pessoa falou, Mayara, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Você é isso, você é aquilo. Eu falei, nossa, que interessante, eu nunca ouvi isso. E quando aquela pessoa se posicionou pra mim, deu oportunidade de entender a maneira como eu estava agindo. E que pra outras pessoas era comum. E aí eu comecei a me perguntar o porquê que eu tô agindo assim. O porquê que eu sou essa pessoa, o porquê que... Comecei a me perguntar. E aí eu conheci um canal de uma pessoa que colocou a cara dela nas redes sociais pra falar exatamente a experiência dela de vida, que bateu de encontro àquilo que eu também vivi, sabe? E o que eu fiz, botei em prática o que ela ensinou, que é a lei do desapego. A gente precisa, gente, desapegar de tudo que tá fora, que a gente pensa que controla. E colocar em nós a validação, o amor próprio, a aceitação, a própria opinião. Nós temos que ter autenticidade. E aí, eu lembro que eu tanto queria tudo que eu queria, afastava. Até que um dia, quando eu descobri daquilo que eu tava tanto querendo, né, que eu tanto forçava pra acontecer na minha vida, eu comecei a praticar, eu solto. Eu solto, não controlo nada, eu comecei a me apegar a mim. Sabe aquelas palavras que o meu pai falava? Que eu trava pessoas que falavam que eu queria ouvir, que na verdade elas só queriam me bajular pra elas conquistar alguma coisa? Falavam pra mim? Eu comecei a falar, porque nasceu em mim essa voz interna, que me validava.
que me fazia sentir especial pra mim, importante pra mim. E eu comecei a desfazer daquela necessidade de ter, porque eu já estava preenchida de mim mesma. Conforme o tempo passou, eu comecei a atrair, gente. Eu fiquei, assim, tão atraente que eu já nem queria mais namorar. Ai, não quero mais isso não. Ai, tô tão bem sozinha. Isso tô falando agora, tipo, de um ano pra cá. Eu comecei, assim, a ser tão tranquila comigo mesma que as pessoas começaram a se apegar a mim. E eu não quero, não quero. E cara, eu tô desapegada que as pessoas começaram a me sufocar. Foi onde Deus me deu essa oportunidade de olhar como era para as outras pessoas os meus excessos. Quando alguém começou a me sufocar, começou a colocar em mim essa expectativa de fazer ele feliz, isso, aquilo, eu comecei a ver, cara, eu era assim. Olha que chato. Sem julgar a pessoa, porque por mais que essa pessoa fosse até uma pessoa boa, não tá me entendendo como ela tá agindo, porque ela não tá de fora igual eu. Eu estou desperta. Eu não tô mais no automático, eu consegui me resgatar. Mas eu entendi o que era para as outras pessoas, o peso que eu colocava, sabe? E começou a aparecer um monte de bichinho pra mim, gente. Cachorro pra caramba que o povo quer me dar. Os cachorros na rua vêm, olha, eles me percebem, os cachorros. E são cachorros maravilhosos, gente. Eu tinha muito medo de cachorro, inclusive. Mas, conforme o tempo passou, eu desbloqueei isso. E aí, eu tinha muito apego aos cachorrinhos de rua, aqueles pequenininhos que queria levar pra casa, nessa tentativa de preencher. Hoje eu vejo um cachorro na rua, posso até alimentar, posso até dar carinho. Mas eu jogo água, porque a água afasta, né? E uma maneira de você se livrar daquele animal sem maltrato. Então, eu comecei a arrumar essa técnica. Eu sempre gosto de andar com a minha garrafinha d'água, jogo água, o cachorro vai embora. Da mesma forma de gato. Gente, aparece gato nessa casa de todas as cores, um mais lindo que o outro, na casa onde eu moro, mas eu não quero. Eu hoje entendo, cara, isso aqui é uma responsabilidade que eu tô assumindo. Eu não posso simplesmente pegar mais um gato, olha a minha vida. Cheia de responsabilidade. Hoje eu entendo que eu não preciso de uma pessoa pra ficar falando que me ama, que eu sou linda, maravilhosa, porque eu já sei. Eu sei, sabe? E aquela carência que de fato eu tinha pelo apego ansioso, medo de rejeição, medo do abandono, que outra hora brotou em mim na minha infância, saiu porque eu falei, cara, pode o mundo inteiro morrer, mas Deus vai estar comigo. Quanta coisa eu passei, nenhuma dessas pessoas estavam comigo, a não ser eu e Deus. Por que que todas as vezes que eu preciso, Deus envia a pessoa certa, eu tô com medo de perder alguém que naquele momento nem estava na minha vida? Olha tudo que eu já tô conquistando sem estar com pessoas. Porque a gente às vezes entende que amor é isso. Que amor é você se apegar a alguém que vai suprir uma carência sua, seja ela qual for. Mas amor não é isso. O amor é uma construção. Ele precisa ser consciente. Ele precisa ser uma escolha. E precisa também ter esse prazer, mas não colocar uma outra necessidade de fazer a gente feliz, sabe? E aí, gente, pra finalizar, como vocês sabem que eu gosto de pássaro, aqui na residência que eu moro, tem um bueiro bem grandão. Não sei se é bueiro não, mas ele é céu aberto. E em cima dele tem uma grade enorme. Ali os pássaros entram para poder se alimentar, porque conforme cai um grãozinho de arroz outros deles, os pássaros vão lá na tentativa de pegar aquele grãozinho de arroz e se alimentar. Então eles precisam passar por um buraco que tem na lateral e vão até o final. Essa grade é estreita, eles não conseguem voar por ela, a não ser voltando pelo mesmo lugar. E eu vendo aquilo, uma voz falou assim, vai lá, prende o pássaro. Agora você tem a oportunidade de prender o pássaro e pegar ele pra você. Agora você tá numa casa onde tem um monte de árvores, então você tem uma isca perfeita. Eu falei, não, eu solto. Eu solto eles, eu admiro, eu sou admiradora. Eu não preciso ter eles na minha vida. Todo dia de manhã eu posso sentar aqui e ver eles. Ouvir o cântico, eu não preciso prender. Como eu era criança, né? Outra hora eu fazia, por conta daquela carência. E os gatos, a mesma coisa, cachorro, pessoas na minha vida. E eu falei, cara, eu só vou ficar realmente com uma pessoa que realmente vale a pena pra mim. Que está compatível. Sabe? Uma pessoa que vai me respeitar, que vai respeitar minha filha, minha família. Graças a Deus. Hoje, assim, eu agradeço muito a Deus por não ter colocado uma pessoa errada na minha vida pra maltratar a menina. Fazer mal pra ela. Eu sempre tive esse cuidado, até mesmo por questões de ver na minha família pessoas que estavam meio em cuidado, né? Então foi um aprendizado. Mas muitas mulheres com esse apego ansioso, com essa necessidade de validação, às vezes não observa. E sai colocando qualquer pessoa dentro da vida dela e acaba destruindo a própria família, né? Que já tá ali, que no caso é a filha, o filho também sofre abusos. Então, meus amores, o apego ansioso, ele é um apego destrutivo, ele sufoca o amor verdadeiro e ele é como se você estivesse plantando uma semente no solo e toda hora você ir lá olhar, tirar pra ver se tá botando uma raiz, você toda hora indo tampar. Aquilo que ia durar 10 dias pra acontecer, naturalmente, demora 20, 30. Porque se toda hora você tira e põe, não tem como aquilo ter vida, ter utilidade de tempo pra brotar, pra crescer. Então hoje o que eu quero dizer pra vocês é, busquem o que tem dentro de vocês. Vocês não vão precisar de nada fora. E outra coisa, uma pessoa que se ama, que se tem, ela é tão gostosa, ela se torna casa. Que automaticamente ela vira imã. Uma pessoa que se tem, gente, ela é plena, ela tem paz, ela tem leveza. Ela não tá em disputa, ela não tá em nada. Sabe? Quando eu era ansiosa, eu era essa pessoa que tinha muito ciúme, achava que eu ia perder, sabe? Queria proteger. Não é necessário. Tudo que é nosso, ele fica porque ele gosta da gente de fato. Então hoje a dica é, cuide do seu jardim para que as borboletas
pouse nele, faça morada, sabe? Porque é isso que nós merecemos, atrair. Fiquem com Deus, meus amores. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.